Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do corpo de diretores e é cofundador do Praticadamente e que desenvolve um trabalho sensacional nos grupos do WhatsApp. E o professor Luciano vai agora compartilhar o seu vasto conhecimento, nos presenteando com as respostas das perguntas feitas por vocês aqui, ao vivo, e para o tema de hoje, né? Que o tema de hoje é a ansiedade. É um caminho para a depressão? Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado especial, para o nosso professor, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Vocês nos encontram lá, sigam praticadamente e compartilhem. Luciano, agora eu passo a palavra para você. Show de bola. Antes de mais nada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo gravado. Para quem está aqui ao vivo, uma boa noite para vocês. Espero que a gente consiga tornar essa noite um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonita aí para vocês, compartilhando um conhecimento. Dito isso, normalmente eu venho com perguntas e respostas, né? Que é onde eu brinco que eu jogo seguro, porque não precisa de preparo, não precisa nada, o que aparecer a gente vai comentando. Mas estava conversando com a Marcinha, que também é uma das gestoras, e ela sugeriu esse tema para caso não aparecesse. De vez em quando a gente sugere alguns temas para caso não apareça perguntas, a gente tem o que falar. E, além disso, obviamente, para quando alguém falta, a gente não tem alguém para ter uma live, se eu puder, eu entro com aquele tema que já vai estar mais ou menos pensado, estruturado ali. E a Marcinha, como sempre, ela faz sugestões maravilhindas no que tange a conteúdo. Ela chega, não podia falar de não sei o que, eu falo, Marcinha, segura aí as ideias, que senão a gente vai ter que começar a fazer live diária e não vai dar conta, porque ela tem muita ideia muito boa sempre, eu sempre falo isso para ela. Então, esse foi um dos temas que ela sugeriu. E eu gostei bastante do tema porque eu comento frequentemente que na minha clínica, a maior parte dos meus atendimentos diários são de ansiedade ou correlacionados com ansiedade. Eu chuto aí uma média de uns 90% dos casos, 85%, 90% dos casos, ou são ansiedade ou tem correlação com ansiedade. O que é ter correlação com ansiedade? Eu ter ansiedade como coadjuvante ou fator intermitente ali dentro do processo, ou seja, ela aparece depois do que aquilo aconteceu ou ela é uma das coisas que está junto com aquilo. Exemplo, uma compulsão alimentar. Às vezes a pessoa vem para trabalhar uma compulsão alimentar, mas a ansiedade é um plano de fundo na vida dessa pessoa. Não é o foco, mas é algo que está ali intrínseco, está ali misturadinho junto. Ou às vezes a pessoa chega para mim querendo dormir melhor. Aí a ansiedade não é causa, não é nada, mas a ansiedade aparece quando ela não consegue dormir num caso de insônia. Então a ansiedade é algo que está muito presente. Lá no começo do Praticadamente eu dei uma live que a gente pode até mais para frente talvez refazer, falando um pouquinho da minha visão sobre ansiedade. Eu dei recentemente uma aula também no Instituto da Escola Nous, que é onde eu sou professor, e lá a gente debateu, eu falo sobre ansiedade, então a ansiedade é um tema que eu falo bastante, estudo bastante também. E, dito isso, a gente começa a precisar entender a ansiedade para começar a chegar na discussão que a gente vai trazer aqui para hoje, que é se ela é ou não é um caminho para a depressão. E quando que ela pode ou não se tornar um caminho para a depressão. Então, eu vou trazer algumas visões aqui para vocês terem uma ideia e a gente poder debater. A ideia não é ser uma verdade absoluta, mas trazer alguns tópicos à tona para que a gente converse aqui. Vou pressupor aqui nessa live que vocês saibam mais ou menos o que é ansiedade, tá? Porque se eu for falar do que é ansiedade,
Aí eu vou ter que falar de sistema simpático, parasimpático, algumas estruturas cerebrais, reações de luta, fuga, emoções, padrões, processamentos inconscientes, conscientes e assim por diante, para a gente poder responder essa pergunta. Então, vou falar aqui, vamos tratar a ansiedade como um estado de alta performance que tende ao positivo ou negativo a depender de quando e como ele aparece na tua vida, certo? Todo mundo, a gente está nesse mesmo patamar? Ou alguém não sabe o que é ansiedade ou tem dúvida do que eu falei? Se tiver pergunta, que aí aqui eu nivelo para que a gente entre no tema. Senão pode ser que fique confuso a partir daqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Show. Lembre-se, se você pergunta, você é burro por 2 segundinhos. Se você não pergunta, você vai ficar burro para sempre. Então, seja burro só por 2 segundinhos se precisar. Fechou? A ideia é que perguntem sempre que necessário. Dito isso, por que é importante a gente entender isso? A ansiedade em si, ela é pintada, ela é apresentada como o mal da humanidade, como algo que você tem que combater a todo custo, que você tem que fugir a todo custo, que você tem que evitar a todo custo na tua vida. Mas a verdade é que se você evitar, fugir e ir contra a ansiedade a todo custo na tua vida, tu não vai fazer, desculpa a palavra, mas porra nenhuma na tua vida. Tá? Por quê? Porque a ansiedade não é algo negativo. A ansiedade é um estado natural do teu corpo, que ele entra em alta performance para resolver alguma coisa. Esse resolver alguma coisa pode ser encarar algo, fugir de algo ou trazer uma solução para algo. Então, sempre que teu corpo precisa de um alto grau de energia, ele precisa entrar nesse estado para conseguir. Um exemplo muito claro é, por exemplo, se você pegar um atleta, se você pega um atleta e bota esse atleta para competir, e ele não tem um estado de ansiedade no meio da competição dele, ele não tem um estado de alta performance, ele simplesmente não vai estar no top 1, top 2, top 3, top 10. Ele vai sempre performar muito abaixo das outras pessoas. Tanto que para atleta, uma das coisas que você precisa fazer é uma ótima psicoeducação para ele entender o que ele está sentindo e a partir disso tu conseguir ajudar ele a, entendendo o que ele está sentindo naquele momento, performar melhor dentro da competição, começando a gostar, inclusive, daquela sensação que antes ele fugia, porque disseram para ele que era negativo e coisas do gênero assim. Mas quando que a ansiedade vai se tornar um problema? E aí é que a gente começa a entrar no tema. O nosso corpo não foi feito para estar em performance o tempo todo. Não foi. O nosso corpo está em performance o tempo todo, é como se você pegasse uma Ferrari e ficasse 20 horas seguidas acelerando ela. Com certeza vai dar problema. Uma Ferrari, ela foi feita para dar um sprint, dar um tiro, dar uma corrida muito rápida, muito forte, durante um espaço de tempo apropriado e em seguida parar. Qualquer carro de corrida, vamos levar até para os outros extremos, carros de Fórmula 1, carros de corrida mesmo, eles são feitos para correr durante a corrida ali. Alguns deles quebram no meio da corrida por não aguentar a pressão. Outros deles, quando termina, tem que trocar quase todas as peças, tem que trocar pneu várias vezes, trocar várias coisas ao longo da corrida, porque aquilo é muito desgastante. Aquilo é um processo curto e não um processo longo. O nosso corpo, da mesma forma que esses carros, não foi feito para permanecer em exposição contínua a uma alta performance durante muito tempo, e sim durante um curto espaço de tempo, certo? A partir do momento que você começa a colocar durante um longo espaço de tempo, você começa a trazer prejuízos. Para um carro é quebrar uma peça, é parar de funcionar, é você rodar, perder o controle ali. Para o teu corpo, são danos físicos e emocionais que começam a surgir e se somatizar, se somar ao longo da tua história. E é nesse ponto onde a gente começa a ter uma correlação de ansiedade com depressão. Essas duas doenças, a gente não sabe qual vem primeiro, mas são muito comuns estarem juntas. Tá? Se você fizer qualquer pesquisa, falar com qualquer psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, que tiver uma boa ficha ali de conversa com o teu cliente, ou uma boa linha de pesquisa, ele vai te apresentar que boa parte, mais de chutaria, eu não lembro os números exatos das pesquisas que eu vi, mas se não me falha a memória, 55%, 57%, alguma coisa assim. Dos casos de depressão tem ansiedade e vice-versa. Tá? Mais ou menos a mesma proporção também. Então, são duas coisas que elas estão correlacionadas. A gente não vai saber qual vem primeiro, mas a gente sabe que elas estão completamente correlacionadas. E aqui eu vou trazer algumas visões para vocês, para a gente tentar entender isso, buscar entender isso daí,
dentro de um contexto que nos ajude, inclusive, a talvez trabalhar com isso dentro da clínica. O primeiro que eu trouxe até agora é o excesso de ansiedade gera uma perca no teu corpo, porque não foi preparado para isso. E qual que é o problema disso? A depressão, alguns lugares, algumas coisas vão colocar ela como uma doença do esgotamento. Um esgotamento não físico, mas um esgotamento emocional. Uma pessoa ela vai entrar em depressão algumas vezes por ela se sentir extremamente esgotada, extremamente drenada. E qual que é vamos parar aqui e pensar num paralelo. Se você está em alta performance durante muito tempo, de forma equivocada, de forma não necessária, isso gera um desgaste para você. Imagina um carro correndo uma Fórmula 1, ela não parou para trocar o pneu, não parou para trocar o óleo, não fez as manutenções necessárias. E ele está lá correndo a todo vapor. Cedo ou tarde, ele vai estar desgastado. Faz sentido? Cedo ou tarde, esse carro ele vai começar a ser drenado as capacidades de aguentar aquilo dele. É como se ele fosse cada vez drenando mais, cada vez perdendo mais as capacidades dele. Em paralelo com o teu corpo é a mesma coisa. Muitas vezes alguém que vive num extremo de ansiedade, ele começa a se sentir drenado. E esse desgaste, fugiu a palavra agora, mas essa falta de um sentimento interno, esse desamparo que ela vai estar vivendo ali, por muitas vezes vai ser o início de uma depressão. Então, quando a gente tem uma ansiedade muito forte, a gente começa a ter isso. Tá? Se a gente vai olhar agora para um aspecto mais filosófico, onde a gente pode trazer uma visão sobre as emoções, né, uma coisa que eu gosto bastante também, a gente tem a emoção de medo como a emoção da sobrevivência. É aquela emoção que quer te manter viva a todo custo, lutando e encarando tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você tem, encontrando os perigos que podem te atingir e se preparando, evitando eles da melhor forma possível. Então, é a emoção que quer te manter vivo. Em contrapartida, a gente tem a emoção da tristeza. A emoção da tristeza é a emoção de reflexão. É uma emoção onde você vai paralisar, você vai acalmar, você vai ficar mais leve, mais tranquilo e vai pensar. E enquanto você vai pensando, você vai buscar achar uma solução para aquele problema em questão. Então, enquanto o medo é uma emoção muito mais forte, mais frenética, mais acentuada, que chega e bate, a tristeza é uma emoção mais de apaziguar. E aí, se a gente vai olhar para esse estado filosófico, a ansiedade muitas vezes ele vai estar ligado com o medo, tá? Não necessariamente o medo negativo, mas os estados que o medo traz. O medo vai trazer três estados básicos, que é luta, fuga e paralisia. Eles aparecem de outras formas, em outras emoções, mas no medo eles são muito bem marcadinhos, muito bem desenhadinhos. Eu gosto para você pegar, vamos pegar numa questão mais savânica, mais de selva, para depois a gente trazer para o contexto humano essa emoção. Se você pegar uma zebra que está tomando água ali, de repente ela deu uma espreitadinha assim com o olho, ela escutou um barulhinho, ela trava e paralisa. Já viram isso no Discovery Channel, esses canais assim de documentário. Você vê a leoa assim rastejando, pá, do nada ela para, faz um barulhinho, a zebra olha assim. Aquele momento é um momento de paralisia. Paralisia é o exato momento onde você está no meio termo exato que você não sabe se vale a pena fugir ou se vale a pena enfrentar o problema. É aquele frame, aquele corte do tempo, aquele corte da distância do perigo, onde você não sabe se vale a pena enfrentar ou fugir do perigo. Certo? Isso é o momento onde a gente paralisa. Se vocês tiverem distância suficiente para correr, ou seja, a zebra olhou, viu a leoa, ela vai meter o pé dali, vai começar a correr. Correr o mais rápido que ela puder, para o mais longe que ela puder. Você entra em fuga. Fuga vai ser sempre teu estado primário, porque se você foge, você não precisa nem enfrentar, não corre nenhum risco de ter algum problema. Mas, se por um acaso a zebra não percebe e essa leoa ataca e pega ela não vai deitar no chão e falar assim, nossa, já era, mordeu minha pata, acabou. Ela vai começar a se debater, chutar, pular, buscar o máximo possível enquanto ela puder para enfrentar, para tentar lutar contra aquilo e sobreviver. Esse é o estado de luta. Então, o estado de fuga, quando eu tenho distância suficiente, eu não preciso enfrentar meu problema, eu corro dele.
Paralisia é o frame exato onde eu não sei se eu tenho distância para correr ou se eu preciso enfrentar. Enfrentar, quando eu não tenho opção do que fazer, eu enfrento e luto contra aquilo. Assim também é na nossa vida. A ansiedade normalmente vai ser a resposta do nosso corpo para ter energia para lutar ou fugir daquela situação, certo? Só que quando que a depressão, quando nesse olhar mais filosófico que eu estou trazendo, quando que a depressão vai começar a ser um problema? Quando você começa a se sentir muito desgastado, muito esgotado, e aí esse esgotamento se torna um novo problema. E aí esse esgotamento vai fazer com que você pare e comece a refletir. O que eu faço com isso? O que eu posso tirar disso? Como que eu resolvo isso? E esse estado começa a ser um estado onde você vai começar a ter um indício aí de depressão surgindo. Então, além da parte de esgotamento emocional, físico, que a gente já sabe que é um indício muito forte, que leva para a depressão com uma certa facilidade, você começa também a ter esse aspecto filosófico. O teu corpo naturalmente vai trazer uma outra emoção ali para tentar resolver um problema gerado por uma emoção. A emoção medo gerou um desgaste, um esgotamento muito forte em você. Então, eu preciso trazer uma emoção que faça você parar, pensar, para buscar uma solução para aquilo. Só que nós não somos educados emocionalmente o suficiente para conseguir olhar para isso, entender isso e lidar com isso. Consequentemente, a gente trava perante essa emoção e estagna ali. E é isso, é um problema muito forte quando a gente olha para isso, né? E aí, antes da gente continuar, se for ficando confuso, vocês vão falando para mim, porque eu tenho uma linha mais ou menos aqui construída e eu estou indo passando por ela aqui e a gente vai conversando. Antes de eu continuar, eu quero trazer um pouquinho de uma visão, então, da depressão aqui para vocês, tá? Porque, obviamente, eu não vou poder falar de todos os aspectos aqui, porque eu mesmo não vou ser um grande especialista em todos os aspectos. Então, eu vou buscar trazer alguns aspectos que, na minha visão, são fundamentais. Tem uma divisão que eu acho muito legal para a gente entender depressão, que é uma divisão que vai dividir a depressão em 4 quadrantes. Então, eu quero que vocês imaginem um risquinho aqui no meio da tela, e um risquinho assim, ó. Minha carinha está centralizada, cada quadradinho da minha cara aqui, um quadrante. Quadrante 1, 2, 3, 4. Show, vamos exercitar essa imaginação aí, botar a nossa criança para brincar junto com a gente aqui. Desses 4 quadrantes, cada quadrante ele vai trazer para a gente uma coisa que vai interferir na depressão. Muita gente ignora, mas é um fator real. O primeiro quadrante que eu quero que vocês coloquem aqui é o fator genético. Ok? Fator genético sim importa, fator genético sim é relevante quando a gente fala de qualquer coisa do corpo humano. Obviamente, não entenda a genética como um fator determinante, exclusivo e que a partir do momento que ele existe, dane-se tudo. Não. Genética é uma tendência. Se você tem na tua família 5 gerações seguidas que teve diabetes, não significa que você vai ter diabetes. Significa que você tem uma forte tendência a desenvolver diabetes ao longo da tua vida. Com a depressão é a mesma coisa. Fator genético, a gente pode até colocar como epigenético, se vocês preferirem. Imagina que é um interruptor que pode ou não ser ligado de acordo com o que você vai vivendo ao longo da tua vida, certo? E o quão difícil ou fácil de ligar esse interruptor é o fator genético que a gente está falando. Algumas pessoas vão ter esse interruptor mais fácil de ser ligado, porque ele vai ser mais sensível a algumas coisas. Outras pessoas vão ter esse interruptor menos sensível, mais travado, quase impossível de ligar. Então, esse é o fator genético. É o quão fácil ou não é ligar esse interruptor. O quão forte ou fraco precisa ser o estímulo para ligar esse interruptor. Esse é um fator importante para a gente falar. Certo? Depois a gente, qualquer coisa, repassa se necessário for. O segundo são momentos estressantes, momentos traumáticos, tá? Momentos estressantes, eu não vou nem colocar só momentos traumáticos, mas momentos que te desgastam e geram um desequilíbrio emocional em você. Ou seja, a gente pode falar que desde você estar apresentando na tua escola e alguém gritar contigo, a professora falar que você foi horrível naquela apresentação, a um bullying na escola, a um pai olhar e brigar e dar um tapa em você, a uma mãe falar que não te ama, a você ter uma separação com a tua esposa, com o teu esposo, namorado, namorada,
é um problema com filho, um problema com filha, até aqueles momentos estressantes do dia onde você está no seu trabalho e o teu chefe te cobra e você precisa entregar, e aí a conta de casa está vencendo, tudo isso vai entrar em momentos estressantes. Desde traumas leves até traumas mais pesados, como abusos sexuais e físicos, emocionais, até mesmo aqueles pequenos momentos estressantes do teu dia. Esses são outro tipo de coisa que vai estar envolvido, que vai compor uma depressão. Por que isso é importante? Porque traumas vão gerar necessidade de adaptação do teu organismo para saber lidar com aquilo. E isso, uma das respostas pode ser a depressão. Momentos estressantes geram um desgaste. Momentos estressantes te colocam em performance. Lembra que eu falei lá da ansiedade? Lá no começo, ansiedade, alta performance gera um desgaste, esse desgaste gera um esgotamento, esgotamento. A depressão é conhecida como uma doença de esgotamento por alguns pesquisadores, algumas pessoas. Esses momentos estressantes são momentos que vão gerar um desgaste muito forte dentro de você. Vão drenar você. E muitas vezes, por você não saber de onde vem aquilo, como que aquilo funciona, você vai inclusive se ver sem saída perante aquilo, certo? O terceiro quadrante, então a gente já falou quadrante 1, quadrante 2, então, genética, momentos estressantes. Quadrante 3, a gente vai ter agentes inflamatórios. E aqui de todos é o que eu menos vou saber falar para vocês, tá? Agentes inflamatórios são qualquer coisa que inflama o teu corpo. Por exemplo, obesidade. Obesidade é uma doença inflamatória. Eu não estou falando se ser gordinho ou não é bonito ou feio. Estou falando do aspecto de saúde. Aspecto de saúde, obesidade é uma doença inflamatória. E conforme você tem mais inflamação no teu corpo, você é mais suscetível àquilo. Então, a gente sabe que a inflamação no teu corpo é uma das coisas que pega a tua genética e já dá uma forçada naquele disjuntorzinho, naquele tiquezinho, naquele interruptorzinho, já força meio caminho. Então, a doença inflamatória é algo que vai colocar. E adivinha só uma das coisas que inflama teu corpo. Chuta aí. Além da obesidade. Dá um chutinho leve assim. Uma cervejinha, um álcool. Também. Aspectos alimentares, aspectos comportamentais que você vai ter sim. Mas, exato, a Melody foi cirúrgica aqui. O estresse. Não é novidade para ninguém que cortisol é inflamatório, que o estresse é inflamatório para o teu corpo, certo? Ou é novidade para alguém isso? Porque ó, eu lembro de eu criancinha sem saber o que era nada disso, escutando que você estava se inflamando quando eu ficava estressado em jornal e essas coisas. Isso é verdade. Quando você vive estressado, o teu corpo se inflama. E agora vamos dar um passinho para trás. Ansiedade. Alta performance. Resposta à luta e fuga. A um problema que tu tá tendo. Para você estar em alta performance, teu corpo está estressado. Você normalmente não tem uma inteligência emocional suficientemente boa, bem desenvolvida para olhar para o estresse de uma forma menos prejudicial para ela. Ou seja, aqueles momentos de ansiedade começam a também inflamar o teu corpo. E isso é um aspecto que eu posso falar com vocês que com certeza vão estar ali interferindo. Certo? Obviamente, quando eu falo de aspectos inflamatórios, eu não estou falando só disso. A obesidade é um aspecto inflamatório. Você comer muito carboidrato com baixo índice glicêmico, ou seja, ultraprocessado, açúcar, por exemplo. Uma coisa é tu comer alface, é carboidrato. Outra coisa é tu comer cana-de-açúcar moído ali, triturado em forma de açúcar, certo? Não, é um outro tipo de carboidrato que vai gerar uma tensão inflamatória muito maior dentro do teu corpo. Isso também vai ter. E por último, a gente vai ter mudanças no cérebro. E essas mudanças no cérebro são algumas mudanças de alguns neurotransmissores mesmo, tá? E aqui eu vou trazer para vocês 4 que me gravam, que me vêm aqui na cabeça com uma facilidade maior, para vocês conhecerem 4 neurotransmissores que eles vão estar funcionando, vão estar em quantidades diferentes dentro do teu corpo quando a gente fala de depressão. Obviamente, serotonina é um deles. Já ouviram falar de serotonina? Já, hein? Sim. Já pelo menos escutaram, certo? Serotonina é o nosso, não digamos, o nosso neurotransmissor, hormônio, isso daí a gente vai entrar numa outra discussão.
Imagine serotonina, se é hormônio, se é neurotransmissor, isso daí existem alguns debatezinhos curtos ainda a respeito. Mas a serotonina em si é nosso neurotransmissor do bem-estar. Ele sinaliza um bem-estar. Ele te ajuda para dormir, ele te ajuda com relaxamento, ele te ajuda a se sentir bem. Sabe aquele momento que tu tá bem? Não necessariamente feliz, triste, você só tá bem. Alguma coisa acontece, aquele momento que tu fez uma corrida, quem já correu, quem já treinou, tu fez um treino pesado, aí tu senta, e a hora que tu senta, tu relaxa o teu corpo, você só sente aquela onda de bem-estar. Aquilo ali é serotonina. Você precisa dela para dormir, você precisa dela para se sentir bem, você precisa dela para relaxar. Pessoas, quando estão em depressão, normalmente têm uma sensibilidade muito menor à serotonina. Vou simplificar aqui porque a gente pode ter duas coisas. Ou ela vai ter menos serotonina, ou ela vai ter menos receptor, ou ela vai ter menos serotonina e menos receptor de serotonina no corpo dela. Pode acontecer os três casos, tá? Mas, no geral, ela vai ter uma incidência menor de serotonina. Uma eficácia, uma presença menor de serotonina. E essa presença menor faz com que ela não relaxe, faz com que ela não durma. Aí, se ela não dorme, se ela não relaxa, o processo inflamatório aumenta. Se o processo inflamatório aumenta, ela fica mais estressada ao longo do dia. Se ela está mais estressada ao longo do dia, o fator genético começa a ser mais puxado. Agora vamos dar um passinho para trás de novo. Quem aqui já atendeu alguém com ansiedade que não conseguia dormir à noite? Quem aqui já atendeu alguém com ansiedade que não conseguia relaxar, que se apertava assim, o ombro parecia uma pedra? Você olha assim, você vê que a pessoa tá assim, ó. Ela não tá relaxada. Ela não tá nem falando de postura, ela tá assim, ó. Você olha pra ela, você vê que parece que ela é um bloquinho ali. Já viram? Se não viram, comece a reparar. Tá? É importante tu ter essa visão. A título de curiosidade mesmo. Às vezes nem tanto pra terapia em si, mas a título de curiosidade é legal. Dependendo da linha que você trabalha, isso daí pode ser, inclusive, algumas informações para vocês. Então, pensa aí. A ansiedade, naturalmente, ela vai ser o oposto de uma serotonina. Você não consegue terminar um exercício físico de alta intensidade, sentar e se sentir ansioso. No momento que você sentar, normalmente vai vir uma onda de relaxamento. A ansiedade pode vir logo após, 5 segundos depois. Mas nesse curto espaço de relaxamento, de bem-estar que você tiver, você não vai conseguir. Você dificilmente vai conseguir dormir ansioso. E se você dormir ansioso, seu sono vai ser de péssima qualidade. Olha a ansiedade aí de novo aparecendo como um caminho que pode te levar até a depressão. Aí a gente vai agora para o segundo neurotransmissor. Eu falei um até agora? Eu falei um até agora. Vamos para o segundo. O segundo, a gente pode falar então da noradrenalina. Noradrenalina, ela vai estar ali assim, ó, ligadinha com a adrenalina, elas trabalham muito em parceria, mas a noradrenalina, normalmente ela vai estar ligada com o teu sistema simpático. Falei que não ia falar de sistema simpático, mas vamos falar de sistema simpático. Imagina que tem dois sistemas dentro de vocês. Tem o sistema simpático, que é um acelerador, e tem o sistema parasimpático, que é o freio de um carro. Simpático aumenta a intensidade, parasimpático diminui, e o dia todo eles estão aí se equilibrando de acordo com as necessidades do teu organismo, tá? Obviamente, em momentos do dia você quer mais o simpático ativo, outros você quer mais o parasimpático. A noradrenalina vai estar ligado com esse sistema simpático, ele vai estar ligado com a nossa energia, vai estar ligado com a nossa disposição, certo? No geral, a noradrenalina não vai ser negativa. Todo aquele sentimento que tu tá buscando, todo mundo quer estar ao longo do dia cheio de energia, bem disposto. Todo mundo quer ter foco, quer ter disciplina, quer tá se sentindo bem, bem legal ali ao longo do teu dia. Todo mundo quer ter noradrenalina no nível bem equilibradinho ao longo do teu dia. O que acontece? A gente vai ter dois problemas aí. Primeiro, um alto índice de adrenalina e de noradrenalina pode estressar teu corpo. Certo? Você tá o dia inteiro em alta performance, pode estressar, mas isso não é nem um grande problema. O grande problema é que lembra que eu falei que a depressão ela é conhecida também sobre uma ótica ali de esgotamento? Faz sentido? Uma pessoa esgotada, ela tem disposição? Uma pessoa esgotada, ela consegue ter energia para fazer as coisas?
Então, assim como você não consegue relaxar e se sentir bem, você também não consegue ter energia e disposição. Porque a dose da adrenalina, assim como a serotonina, também cai. E aí, de novo, a gente pode falar de vários aspectos. A gente pode falar do aspecto de baixa de receptores, baixa de noradrenalina ou baixa nos dois. Isso daí vai depender de caso a caso e até alguns lugares vão falar coisas diferentes nesse aspecto. Mas o importante é que a incidência disso é melhor. Quando a gente tem essa incidência menor, a gente começa então a entender que, porra, Luciano, você tá me falando que quando eu tô com depressão, eu não consigo me sentir bem. Eu tenho uma dificuldade de sentir um bem-estar, nem prazer, um bem-estar. Eu começo a ter dificuldade de sentir disposição. Eu começo a ter dificuldade de ativar meu sistema simpático. Lembrando que meu sistema simpático é acelerador, então eu tenho dificuldade de acelerar o meu corpo. Lembra do aspecto filosófico que eu trouxe das emoções? Não faz sentido isso daqui ser uma emoção de tristeza? Onde teu corpo está querendo parar você para refletir sobre alguma coisa? Então, o teu próprio corpo ele começa a caminhar para isso. E isso é um dos motivos de por que uma pessoa que, quando ela está com ansiedade e depressão, é tão ruim. Porque tem um lado dela puxando muito para cima e um lado puxando muito para baixo. Ela não consegue ter um equilíbrio químico no corpo dela para que ela consiga fazer o que as pessoas mais no estado neurológico, digamos assim, mais natural, de equilíbrio, de homeostase, conseguem fazer. Então não adianta tu olhar para uma pessoa para depressão e falar assim, porra, levanta da cama, cara. Faz uma caminhada, velho. Cara, não vai rolar. Se essa pessoa tem ansiedade e depressão, ela não vai ter energia e ela vai estar desesperada para fazer aquilo. É você que pegando o teu carro, uma Ferrari, com meio litro de gasolina e querendo bater 200 por hora numa pista. O motor vai gritar, vai explodir e você não vai sair do lugar. Tem um lado puxando para cima e um lado puxando para baixo. Imagina isso dentro da cabeça da pessoa que normalmente não vai ter um conhecimento, não vai entender o que está acontecendo, a confusão que é, o conflito interno que é, um lado dela desesperado, achando que alguma coisa ruim vai acontecer, que ela precisa fazer alguma coisa, ao mesmo tempo ela não consegue fazer nada. O conflito que isso é. E eu já falei isso algumas vezes, não vou repetir aqui. Todo sofrimento advém de um conflito. Todo sofrimento é resultado de um conflito. Um conflito pequeno gera um sofrimento pequeno. Um conflito grande gera um sofrimento grande. Quanto maior o teu conflito, quanto maior o nível de conflito da tua vida, maior o nível de sofrimento da tua vida. E sofrimento não necessariamente é algo ruim, tá? Um dia até escreverei sobre isso daí que me deu uma ideia esses tempos atrás. Então, esse é o segundo neurotransmissor. Vamos ir para o terceiro neurotransmissor aqui, para que a gente consiga conversar um pouquinho mais. O terceiro neurotransmissor que eu vou trazer aqui para vocês é a dopamina. Já ouviram falar de dopamina? Eu falei já de dopamina algumas vezes. Quem já me escutou falar, não vale falar agora. Quem não me escutou falar, o que vocês acham que é a dopamina? Um de cada vez, eu quero uma coisa bem organizada, senão todo mundo falando ao mesmo tempo eu não consigo escutar e entender a fala de vocês. Quero que... É para errar mesmo. Alegria, né? Alegria, ok. Normalmente eles vão falar isso, Gilson. Se você for olhar até aquelas tabelinhas de Instagram e tudo mais, vai associar a dopamina a a prazer ou alegria. Normalmente é prazer, tá? Mas tá errado. A dopamina está ligada a que nem um ciclo circadiano. À noite, você desliga a dopamina para ligar a serotonina. E durante o dia, se desliga a serotonina para ligar a dopamina. Não necessariamente. Alguns momentos você vai ter os dois. Sim. Mas assim, durante o dia, a predominância é da dopamina. Que é o que te faz ficar esperto, que te faz ficar com up. Mas sabe um lugar que tu pode estar lotado de serotonina? No meio de uma balada, pulando, dançando, se você gostar de fazer isso. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falei, depende. Bem-estar e relaxamento não significa você estar parado. Sim. É que o exemplo que eu dei,
traz essa imagem, porque eu falei, alguém parando o exercício físico e tentando. Porque esse é um exemplo para mim onde você consegue perceber uma variação muito grande e você percebe aquilo muito gritante, tá? Mas não só isso. A tua lógica tem um quê de certo, mas não pega ela como regra, tá? Porque ela pode estar equivocada em alguns momentos e em alguns casos aí. Por quê? Porque a dopamina, a princípio, por conta de alguns estudos primitivos, os primeiros que foram aparecer, a gente realmente achava que dopamina era prazer. Mas depois vieram vários outros estudos que contestaram isso e mudaram completamente a visão. Hoje a gente sabe que a dopamina está ligada a duas coisas. A intenção. Então, toda vez que tu tem intenção de fazer alguma coisa, o que gera essa intenção é a dopamina. Por isso que eu falei que não necessariamente diminui, porque se tu tiver a intenção de dormir, você precisa da dopamina para ter essa intenção. Entendeu? Se você chega, por exemplo, deitou na tua cama e você não tá conseguindo dormir, tu tá com insônia. Só que aí você fala assim, pô, tem uma técnica que eu aprendi em tal dia, com tal pessoa, que vai me ajudar a dormir. Só de você ter lembrado e ter a intenção de usar, tu precisa de dopamina para isso. O fato de você executar técnicas de respiração, por exemplo, tu vai ter que vai movimentar teu corpo, ou técnicas mentais de contagem, ou as duas que seja, tu precisa de dopamina para executar ela. Então, falar que você precisa desligar a dopamina para tu dormir, nesses casos, por exemplo, está completamente equivocado. Você vai precisar dela, inclusive, para você conseguir. Não vai desligado. Estou falando que a glândula pineal hoje, ela está muito sendo estudada também com relação à depressão e ansiedade, porque como a gente está ficando mais tempo acordado, luz acesa, televisão ligada, tudo isso interfere na glândula pineal e interfere no ciclo circadiano. Então, ela fica meio doidona, ela não sabe o que hormônio libera. Ou Exato. que neurotransmissor libera. Perfeito. Aí a gente entra, quando eu falei, já tá postado, André, o do sono? Show. Tem um do sono que eu falo isso, e aí eu comento, e aí a tua colocação é perfeita. Porque quando a gente faz depressão, a gente lembra que um dos aspectos tem um estressante e tem um neurotransmissor que tu não consegue dormir. Então, o sono é um agente inflamador quando você não dorme. Além disso, ele muda a composição do teu cérebro, literalmente. Se você pega uma pessoa que não dorme, cara, ela tipo assim, se ela não dormir um dia, é como se ela tivesse embriagado. Pra tu ter ideia. Pega alguém embriagado, olha pra essa pessoa e fala assim, nossa, eu sou isso quando eu não durmo. Pronto, tu vai ter um parâmetro bem legal. Então, tu tá, nesse ponto tá perfeito. Eu te entendi errado. Lá em cima, né? Não, nem fala. Cara, quem fala pra mim que fica com bem-estar quando não dorme, é psicopata. Não tem outra solução. Não tem. Corta, foge dessa pessoa. Uma pessoa que não dorme e fica bem, não é bom. Tá? Não tem como. Não. Eu não tô nem falando que eu sou uma pessoa super regrada. Eu falo que meu sono, não sou super regrado com isso. Então, eu sou a prova viva, porque às vezes eu pego e falo, puta, hoje eu vou fazer tal coisa. E aí eu botei aquilo na minha cabeça, aí é uma merda, porque se eu deitar na cama para fazer sem ter feito aquilo, eu não vou conseguir dormir. Então eu vou lá e faço. Já teve vezes de, tipo, adolescente, em férias, pô, vou ler. Aí eu pego um livro e leio o livro inteiro na madrugada, várias à noite. A hora que eu chego no outro dia, eu tô super feliz por ter terminado aquele livro, tô frenético com a história do livro, mas eu tô putaço. Se alguém der um olhar torto pra mim, eu falo, velho, que tá me olhando torto aí? O que eu te fiz? Já chego com 2 pés no peito. Então, tem uma tendência de você ficar mais irritável. Obviamente, se você é uma pessoa muito calma, tu vai ficar um pouquinho irritado. Se você é uma pessoa muito irritada, tu vai matar alguém ali naquele momento do teu dia. Mas não é legal. Dito isso, voltando um pouquinho, senão eu já estava indo longe aqui, daqui a pouco eu ia começar a falar de sono. Tem uma certa facilidade para ter esses desvaneios. Voltando, dopamina. Ela é a nossa intenção. E aí, a segunda coisa que a dopamina é a motivação. Uma intenção muito forte é uma motivação. Para você ter ideia, se você não tiver dopamina, você não manda. Para você andar, movimentar o teu corpo, você precisa de dopamina. A intenção. Um dos lugares do teu corpo que vai ter bastante incidência da dopamina, por exemplo, que é uma das vias, ela vai vir aqui para o teu cerebelo, que é o centro de, digamos, movimento do teu corpo. Então, a gente precisa de dopamina, inclusive, para andar, movimentar, vou pegar meu celular, vou desbloquear meu celular,
vou passar para o lado, vou clicar não sei o quê. Tudo isso tu está precisando de dopamina para fazer. Adivinha o que acontece no cérebro? Depressão? Uma queda de dopamina. A pessoa tem baixa motivação. Ela tem baixa intenção de fazer as coisas. E ela não vai conseguir fazer. Ela entra meio que num estado de paralisia e desgosto. Porque, além disso tudo, a dopamina, num último plano, ela marca o prazer. Como assim? Quando você sente prazer, a dopamina aparece marcando esse momento. Ela não é o prazer, mas era um marcador. Imagina que você tem a dopamina, o prazer, aí a dopamina chega e fala, nossa, o prazer apareceu aqui. Ela bota uma bandeirinha assim, para você saber que isso é legal e eu lembrar de ter motivação de buscar isso. Era a marca aqui. Então você não consegue, os poucos momentos de prazer que se você tiver por alguma coisa, quando você está com depressão, você tem dificuldade de marcar esses momentos, para perceber eles e para buscar eles novamente. Certo? Só que, não sei se você reparou ou não, várias dessas coisas que levam e que compõem uma depressão, nesses 4 quadrantes que eu trouxe aqui para vocês, vários deles, a ansiedade é um precursor. E mesmo quando a ansiedade não for um precursor, um estado desse, você acha que a pessoa vai se sentir segura ou em perigo? Em perigo. Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir perdida. Porque pensa que a gente está nesse meio. Se você começar a sentir tudo isso, você entende o que está acontecendo com você. Agora imagine um pai, uma mãe de família, um adolescente que nunca sentiu isso na vida, nunca falou sobre emoção, sentindo isso pela primeira vez. O quão perdida essa pessoa não vai estar. Agora imagine essa pessoa perdida. Qual que vai ser a resposta fisiológica dela? Pô, eu tô ferrado. Eu não sei o que tá rolando aqui. Você acha que o corpo dela, nesse momento, que não souber o que tá rolando, vai relaxar? Ou vai falar assim, velho, vamos se preparar para a guerra, porque eu não faço a mínima ideia do que vai rolar. Ele vai se preparar para a guerra. Então, quando a ansiedade não é precursora, ela é coadjuvante. No estado de depressão, é muito comum que isso aconteça. É isso que eu te pergunto. Fala. Caio, um de cada vez. Deixa o Irmo falar primeiro, aí depois ele ia falar, que ele já tava com o coisinha aberto aqui. É assim, no estudo dos pés, o dedo curto, né? Eu falo que a paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés. O dedo curto, eu falo que ela é irritabilidade. E o dedo longo é a ansiedade, né? Então, às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, eu sou muito ansiosa. E eu olho o pé dela, os dedos dela são curtinhos. Falo assim, olha, você tem irritabilidade crônica. Ansiedade é uma outra coisa. Ansiedade é no peito. A irritabilidade é no estômago. Você tem queimação ou você tem vazio, alguma coisa no peito? Ah, não, eu tenho gastrite. Falei, então. O seu grau de estresse está no último. Então, tudo vai te deixar... Você quer tudo para ontem, no seu grau de estresse alto. Você hoje, assim, tudo virou motivo para você chamar de ansiedade. Mas, fisiologicamente, você tem irritabilidade crônica. Isso tem alguma... Assim, já percebeu isso, que as pessoas confundem ansiedade com irritabilidade crônica? Cara, eu já vi confundirem tudo com ansiedade. Uma vez... Esse é muito bom. A pessoa chegou, ela tava com dor no dedinho do pé. Porque ela tomou um tropeção subindo as escadas do meu consultório. Ela chegou e falou assim, não é possível, meu pé tá doendo porque eu tô morrendo de ansiedade. Eu falei, oi? Calma aí, não tô te entendendo. Aí, eu falei, velho, eu juro que nesse momento eu parei assim, olhei pra ela e falei assim, o quê? Ela não é, meu pé tá doendo agora, certeza que é por conta de toda essa ansiedade que eu tô sentindo. Eu falei, mas você não acabou de tropeçar ali? Aí eu perguntei porque eu falei, cara, será que eu não vi, né, sei lá? Aí, pô, verdade, tropecei. Aí deve ser por isso, então não deve ser essa. Então, eu já vi confundirem dor no pé com ansiedade. Irritabilidade, com certeza, tá? E o contrário também, já vi confundirem irritabilidade, falarem que estavam irritados, na verdade só estavam ansiosos. Isso
na minha visão, se a gente for trazer para uma simplicidade, assim, é falta de inteligência emocional. A pessoa não sabe nem o que ela sente. Tem um material muito legal que eu quero ter um colega meu, que na verdade um aluno / colega, professor meu, já aprendi com ele, já ensinei ele, já troquei ideia com ele, então é tudo um pouco. Ele é especialista em storytelling, então contar histórias, ele é muito bom nisso. E ele foi para a Espanha estudar com um neurocientista que mapeou as emoções. Então, ele tem meio que galáxias das emoções, tá? Eu não lembro a quantidade, não vou nem me atrever a falar a quantidade que ele mapeou, mas são centenas de emoções, e ele dividiu em quadrantes, ele fez um desenho organizacional muito legal disso. E aí ele tem um exercício que esse amigo me falou que ele fez na palestra, na aula que ele recebeu desse professor, que ele falou assim, ó, pega um papel e eu quero que você escreva o nome de todas as emoções que você conseguir. A pessoa que mais escreveu, assim, de acordo com o que eu me lembro que ele comentou, obviamente, pensa que veio do cara para ele, dele para mim, então esse número talvez não esteja extremamente correto, mas é tipo uns 40, 50 nomes. E isso era tipo, sei lá, 1/4, 1/5 das emoções mapeadas. Então, aquela pessoa que dentro da palestra, que você está no âmbito de alguém que está escutando uma palestra de neurociência falando de emoções, então alguém que já está buscando sobre isso, você não vai chegar numa palestra de neurociência sobre emoções como primeira busca sua da tua vida. Raramente vai ser isso. Normalmente você já vai estar nesse meio. Essa pessoa conseguiu dar 40 nomes de 200 que existiam. Ou seja, 160 emoções ela não está sabendo nomear. Ou ela está nomeando de forma equivocada. E isso é um problema. Sabe? E aí eu vou trazer como a interpretação é algo muito importante. Tem um estudo, eu não vou lembrar, depois, se vocês quiserem, eu pego o nome do estudo e eu passo as porcentagens certinhas para vocês. Mas eles pegaram e dividiram as pessoas em 2 grupos, tá? Que tinham um nível de estresse mais ou menos igual ali, eles fizeram toda a métrica, lá no estudo eles escrevem certinho, eu não lembro exatamente como eles fizeram esse alinhamento, mas pegaram 2 grupos parecidos. Para um grupo, eles explicaram o que era o estresse de uma forma positiva. O estresse é isso, ele te ajuda a isso, não sei o que, ele é bom. Pintaram o estresse como o mocinho da história. Para outro, pintaram o estresse como negativo. Para aqueles negativos, cara, perca de memória, aumento na probabilidade de infarto, diminuição da expectativa de vida, cara, tudo de ruim aconteceu. Não teve nada positivo, nada. Para o que foi pintado positivamente, ele não foi para o outro lado da balança. Mas várias coisas ficaram neutras, nem melhoraram, nem pioraram. E as coisas que tiveram mudança, tiveram uma mudança positiva. Então a pessoa teve um ganho pequeno de 10%, 15%, enquanto a perca era 50%, e teve um ganho de 10% aqui. São ganhos mais singelos, e boto uma aspas aí, porque daqui a pouco eu vou comentar isso, mas ele teve ganhos. Então, o que a gente vai entender? O que esse estudo mostrou? Que a forma com que você encara e interpreta aquilo que tu está sentindo pode fazer teu corpo reagir de forma melhor ou pior aquilo. Algo que naturalmente é negativo, você nunca vai conseguir transformar ele 100% em positivo. Porém, você consegue jogar para o lado positivo da balança. Sabe aquilo que eu falei que é um ganho singelo? Mas pensa que o normal é a pessoa estar em menos 50%. Para ela ir para o mais 10%, tem uma diferença de 60% aí. Então, por mais que pareça que ganhar 10% seja pouco, na minha visão, tu ganhou coisa pra caramba, porque tu teve uma diferença de 60% aí, certo? Obviamente, matemáticos vão me criticar agora com esse parâmetro, porque não é exatamente certo, mas matemáticos, eu sou de humanas, brincadeiras à parte aí. Então, você tem esse parâmetro muito bem acentuado. A forma como você interpreta é muito importante. E com certeza essa pessoa, Irmo, que foi aí, que conversou contigo dentro da do teu consultório, só dela interpretar corretamente, uns 20, 30% do problema dela está resolvido. Tá? Uns 20, 30% do problema dela vai estar resolvido. Aí entra a psicoeducação também, né? A psicoeducação é muito importante, né? Não é que é importante, é imprescindível. Fundamental, né? Quem que é o Hipnoflow? Não sei, eu vou mas pedir o som tá abrindo. Tirar o dedo do microfone, porque tá ativando e desativando na hora. Bruno, deixa um pouquinho pro lado só teu dedo aí, cara, por favor. Obrigado. Olha só, deixa eu falar uma coisa.
Eu ia comentar aqui, porque na hora que você estava falando da depressão, eu achei muito interessante a colocação da Melody. Ela colocou assim, ela escreveu assim no chat: a pessoa fica com dificuldade até de se emocionar? Ela pergunta, quando a pessoa está com depressão. Sim, E sim. de chorar como se não tivesse mais emoção. Quer dizer, a pessoa ela fica realmente com essa dificuldade de demonstrar, né? Ela colocou essa pergunta que também eu acredito que seja isso, né? Sim. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um estado de esgotamento muito grande. Eu não tô com... Aí, mudou. A gente fala de um estado de esgotamento muito grande. E, além desse esgotamento, a gente fala de uma... Não vou dizer incapacidade, mas uma dificuldade muito grande de sentir. Não só coisas positivas, mas também coisas negativas. Então, é uma pessoa que parece que ela tá coisa, mas às vezes ela só tá apática. Tanto que alguns remédios, quando equilibram, vão transformar essa apatia em algo mais acentuado, tá? Então, é algo que realmente aparece. Calma. Eu acho que ele está com problema no som. Depois vocês pedem desculpa para ele que eu tirei. Ele caiu, ele, tá? não, ele... Hã? Não, eu tirei. Aí. Daqui a pouco ele volta. Deixa eu ver. Tá, aí. Legal. Aí a hora que ele voltar, ele vai ver que saiu, aí ele chega certinho. Show. Dito isso, vamos lá. Esse estado de apatia muito grande vai fazer com que a pessoa às vezes não chore, não faça nada. Ela só tá ali, ó, pum, vivendo, ela tá flutuando na vida, tá? Em outros casos, vai ser uma pessoa que vai sentir coisas negativas muito fortes, ela vai ter crises de choro, crises existenciais extremamente fortes. Pode ser que ela tenha os dois. Então, é difícil a gente descrever. E aqui é uma crítica minha, a forma com que a gente olha para as doenças hoje, tá? Não tô falando que eu tô certo ou não. A gente quer encaixar as pessoas em quadrantes. Para encaixar as pessoas em quadrantes, a gente vai ter várias mini caixinhas lá dentro. Então, se você tem qualquer um desses, você tem 3 desses 50 sintomas, pô, tu tá aqui com depressão. Se tu tem 3 desses 50 sintomas, tu tá aqui com ansiedade. E aí você vai colocar nesses quadrantes para entender. Só que aí dentro desse mesmo quadrante, a gente vai ter pessoas que vão ter aspectos totalmente diferentes. Pessoas que não vão conseguir sentir nada, tem pessoas que vão sentir muito de forma exacerbada aquilo que é negativo, e ambas delas podem estar colocadas como um transtorno de depressão. Tanto que hoje em dia talvez tenha até uma depressão menor, depressão não sei o quê, vão ter subdivisões aí para que a gente possa entender isso daí. Mas tá certinho, tem esse processo de mudança da forma que sente, tá? Não vou nem colocar para positivo ou negativo, muda, tá? Muda a forma com que a pessoa sente. Tanto pelos aspectos fisiológicos, quanto se a gente for olhar para um aspecto mais filosófico das emoções, a gente vai trazer isso e vai perceber que vai ter essa mudança nesse aspecto também. O Irmo quer comentar alguma coisa? Quero, Luciano. Tem um livro chamado O Lado Bom das Coisas Ruins. É um livro que pega todas as emoções e vai trazendo os estudos científicos mostrando o seguinte: se fossem ruins, a própria evolução, né, o filtro genético já teria jogado fora. Se ela chegou até hoje, é porque ela é boa. Ela faz bem para a gente em algum momento. E a depressão está lá e a ansiedade está lá também, como o medo está lá e tem outros também. E o que me chamou a atenção na época da depressão, quando eu li esse estudo, foi o seguinte: a depressão faz com que você chegue no que imagina uma mochila cheia. Você vai jogar tudo fora, aí depois que está tudo fora, você vai colocar só o que é essencial para você carregar, dali para frente. Então, eles falam que a depressão é muito bom se você souber como lidar, como olhar para ela como um meio da pessoa chegar ao nível mais baixo de falar assim: isso é importante para mim, isso não é. É uma maneira, a depressão serve para ela conseguir colocar o que é de importante real na vida dela e o que é ilusório, né? Então, esse estudo é muito legal, que eu queria deixar para vocês aí, né? Que Não, é o leia lado o bom. livro, é bom. Hã? É para ler o livro, que é bom. Esse livro é bem bom. Esse livro é muito bom. E também, os estudos que eu estou fazendo agora com a psilocibina é exatamente porque a psilocibina ela chegou, né, como um tratamento
agora em 2020, 2021 foi acentuado por causa da Covid, né? Porque a psilocibina ela não causa dependência. Diferente dos outros remédios, a psilocibina não causa dependência. Então, o que acontece? O que eles descobriram que a psilocibina é serotonérgica, ela age na serotonina. Por isso que ela é diferente, por exemplo, da ayahuasca e diferente de outros psicodélicos, né? O nome do livro, Melody, é O Lado Bom das Coisas Ruins. É um livrinho amarelo. Ah lá, esse livro é muito legal. E era da Super Interessante, se eu não me engano. É o lado bom do lado ruim, né? Não, O Lado Bom das Coisas Ruins. Então peraí que eu acho que eu li outro. Mas é que ele é bem parecido. Bom, depois eu mostro aqui para ver. Termina teu coisa, eu abri ele aqui. E aí o que acontece? Nesses estudos atuais, o cogumelo, ele dá um exemplo, Luciano, que eu achei incrível. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala o seguinte, a pessoa em depressão, imagina que ela está com um canal fechado, um canal a cabo, que está passando drama, documentários sobre mortes, notícias tristes, ela só está passando, assim, filmes de terror, ela só está com esses canais. Quando a psilocibina entra, abre novos canais. Não muitos, mas abre uns 2, 3. Então abre, tipo, um canal de natureza, um canal de comédia e um canal de notícias mais recentes. Né? Então, a abertura desses 3 canais já faz com que ela não precise acessar só aqueles canais. E isso já traz um avanço significativo nos sintomas da ansiedade e da depressão. Né? E nesse livro, que chama Os Psiconautas Brasileiros, que traz os estudos atuais, né, até 2021, março de 2021, sobre os avanços dos estudos psicodélicos no tratamento da depressão e da ansiedade, que eu acho muito top. Não sei se você conhece esses estudos. Não, nessa parte mais de psicodélicos no geral, confesso que sei muito, muito pouco. Cadê? Aqui. Eu estou procurando esse livro que eu já quero colocar aqui. Psiconautas, né? Os psiconautas brasileiros. Eu vou achar, eu já deixei anotado aqui. Laranja, amarelo com lilás, é uma capa toda psicodélica. Legal, deixei anotado que não é Google... um que você colocou lá no grupo, Irmo? Eu coloquei no grupo. Ele colocou uma foto no grupo desse livro. Ah, eu acho que eu vi qual que é. Ah, tá, eu sei qual que é. Bom, depois eu vou comprar ele para ler, mas é um nicho que eu quero muito estudar, mas ainda não me debrucei sobre. Provavelmente, sei se ano que vem ou outro, eu vou entrar nisso. A Karine está perguntando se os terapeutas podem indicar o uso de psicodélicos ou só os médicos. Atualmente está acontecendo o quê? Dentro dos psicodélicos, hoje está surgindo a figura dos pajens, né? Ou os das dolis, assim, que é o quê? Você vai tomar? Tá. Você ia tomar comigo ou sem mim, certo? Certo. Então tá, você me contrata, eu vou ficar com você durante o processo, te auxiliando nesse processo. Então, se der alguma coisa de complicação, eu vou ligar para o hospital, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou só de acompanhante. Né? Você não pode, hoje, existe sim um curso que você faz que te habilita a usar psicodélicos. Existe. Tanto é que quem fez isso foi o Alex Cobes, eu não fiz esse curso. Mas já tem no Brasil. É um curso que te ensina como usar e por que usar. Eles te dão até um certificado que você pode ser um terapeuta psicodélico. Mesmo porque o risco do psicodélico, gente, isso que eu quero deixar claro para vocês. Se você falar para mim assim, eu vou tomar 5 doses de uísque e vou tomar 5 gramas de cogumelo, eu fico mais seguro de você tomar os 5 gramas de cogumelo que não tem
efeito tóxico nenhum no seu organismo, praticamente assim, perto do uísque, ele é zero, pra você ter uma ideia. É mais fácil você entrar em coma alcoólico do que você ter uma overdose em cogumelo. Isso daí eu já vi os médicos falando sobre isso. Os estudos hoje o álcool mostram é pior. que tudo, assim, se você pegar o cogumelo mágico hoje, ele está assim, em termos de alimento, por exemplo, tanto é que se você tomar o cogumelo mágico hoje, 5 gramas, e amanhã você falar, vou tomar 5 gramas, você vai ter metade do efeito. Se você tomar no outro dia 5 gramas, você vai ter efeito nenhum. É como se você tivesse comido um alimento. Tamanha a capacidade do seu organismo de assimilar aquilo e transformar aquilo em alimento. Então, assim, ele está tão intrínseco com a gente que ele não tem, nosso organismo recebe os neurotransmissores dele com uma naturalidade muito forte. Muito forte. E não causa dependência. Isso que é o mais legal, tipo, você não fica naquela fissura, preciso tomar de novo. Porque, assim, mesmo porque quem já tomou sabe que é uma pancada no queixo, que você fica 5 dias, 6 dias, falando, nossa, onde foi parar, entendeu? Você fica remoendo tudo o que aconteceu. Imagina uma sessão de hipnose elevado a 1000. É isso. E por 3 horas e meia. Você não tem como voltar. Então, por isso que eles chamam de bad trip, porque o cogumelo vai te mostrar coisas que estão no seu inconsciente, você querendo ou não. Na verdade, eu acho que o auxílio do terapeuta aí seria, na hora de atender a pessoa... Não pegar o celular. Orientar a pessoa... Pegar o celular. Porque o que acontece? A gente outro dia estava conversando sobre isso. A pessoa ela procura terapia, procura o terapeuta para curar a depressão, a ansiedade dela, e muitas vezes ela não quer olhar a dor dela, né? Ela não está preparada para sair daquele estado, né? E aí, Luciano, você está falando da ansiedade e depressão, mas você não falou aí como é que é? Do ganho da pessoa estar naquele estado de ansiedade ou naquele estado de depressão. Era bom você lembrar isso aí, hein? A gente vai poder comentar. Bom, vou fechar aqui só para a gente encerrar esse gap que ganho a gente secundário. aqui, que psicodélico, gente, é uma coisa que é muito estudada, não estou nem de perto com o tanto que o Irmo, igual eu falei, é uma coisa que eu tenho pretensão, mas não estudo. Então, quando ele fala, eu fico bem quietinho, que também estou aprendendo aqui com vocês. Conheço bem pouco. A minha única ressalva é assim, cuidado ao você falar disso com o teu cliente. Tu pode perder o cliente com uma facilidade se ele não tiver abertura. E se o cliente interpretar errado, ele pode levar para um psiquiatra daqueles mais quadradões e pode te trazer dores de cabeça. Então, se você for abrir isso dentro da tua clínica, abra com bastante consciência, com bastante transparência, de maneira muito clara e como uma hipótese, tá? Já trouxeram ayahuasca, rapé, umas par de coisas já falaram comigo em clínica. A minha recomendação é sempre, cara, estuda, pesquisa, vê o que tu acha. Quando tu tiver uma informação, uma ideia concreta, tu conversa com o teu psiquiatra e vê o que isso se encaixa no teu caso ou não, tá? Por quê? Eu sou muito pezinho atrás com o processo. Sou novinho, não quero responder processo novo, deixa isso daí lá para quando eu tiver meus 50 anos, que eu estiver passeando pelo mundo, aí eu respondo os processos, se tiver que ter. Então, é um cuidado, só essa ressalva aí. Dito isso, voltando para o nosso tema um pouquinho mais central, eu acredito que com o que eu trouxe aqui, eu consegui costurar para vocês de uma forma que mostrou que ansiedade e depressão são coisas diferentes, mas que estão de mãozinha dadas. São dois lados, muitas vezes, de uma mesma moeda. Sendo uma ou outra a inicial, a causadora, e uma ou outra a consequência disso que vem. Quando a gente fala de ganhos secundários, tem duas visões que eu acho importante trazer, mas vai acabar a bateria do meu microfone. Dá 2 segundos que eu vou trocar meu microfone aqui, que acabou de falar que vai acabar a bateria. Peraí. Vou ficar sem volume durante alguns segundos. Não tem problema, também está acabando o nosso tempo, hein, Lu?
Ele não escutou. O André está falando que está acabando o nosso tempo, hein, Lu? Ouviu? Ele não escutou, não, André. Tá sem som você. Não estou te ouvindo, não. Aí, voltei a escutar. Fala um oi para mim, Lili. Fala, oi. Fala, ficou baixo o teu som agora. Tá bem baixinho. Ficou baixo? Bem baixinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consegue aumentar? Configurações de áudio, volume de entrada. Aí, melhorou? Para mim tá baixo. Não sei se para o pessoal, para mim tá bem baixo. Não, dá para escutar. Quem tá... Veja se ficou melhor agora. Dá para escutar. A gente aumenta um pouquinho o nosso, mas tá melhor. Tem que comprar mais um. Tá melhor. Bom, vamos lá. Ganho secundário é uma coisa que eu divido em duas visões. Existe uma visão de que existe e uma visão que não existe. Qual pode ser uma visão que existe e uma visão que não existe? A visão que existe existem problemas, existem coisas que você tem aí no seu dia a dia que, por pior que eles sejam, acabam trazendo coisas boas para sua vida, ganhos para sua vida. Exemplo, eu tô com ansiedade, depressão, fico na cama o dia todo, tal. Porém, todavia, contudo, graças a isso, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha sentam todo dia e conversam tanto tempo comigo, tá? Gilson, abração, beijão, tudo de bom pra ti. Meus sentimentos aí, logo, logo tudo melhora. Dito isso, essa pessoa ela pode ter isso como um ganho secundário. Ela pode olhar e falar assim, pô, meu marido e tal, tá isso, aquilo, assim, não sei o quê. Só que existe uma outra visão que vai falar que esse ganho secundário, na verdade, é só mais uma demanda. Tá? Como assim mais uma demanda? Essa necessidade de você ter teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha ali perto de ti, durante todo aquele tempo, dando atenção para você, ficando contigo, na verdade, é uma necessidade sua. No lugar de você estar trabalhando a depressão, você teria que trabalhar aquilo, tá? São muito sutis, a forma de olhar para isso é muito sutil, a diferença. Cada um deles vai encarar. Eu vejo quando você encara como um ganho secundário, você vai muitas vezes olhar para isso e ver como um empecilho para o tratamento. Eu vejo muitos terapeutas achando que é um empecilho, uma barreira, algo que pode impedir o resultado. E, na verdade, esse ganho secundário é meio que uma necessidade que a pessoa tem que tu vai ter que olhar para trabalhar. Então, existe essa visão. Qual das duas visões está certa, aí vai ser de cada um, tá? E eu tenho um exemplo onde a gente pode colocar isso bem recente, bem atual. Eu trabalho com um cliente, tá? Atual, o cliente, ele é muito bem sucedido na área dele, ganha bastante dinheiro, tem uma presença muito relevante, tem um aspecto a nível nacional muito importante no papel dele, atua com a advocacia e é muito bom nisso que ele faz. Esse cliente em específico chegou com algumas demandas para mim, dentro das demandas de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, fichinha completa, tudo que você imaginar tem ali. Durante o processo, a gente resolveu algumas coisas, identificamos algumas coisas, e a gente identificou que existem 3 conflitos essenciais na vida dele. Um conflito com ex-sócios, um conflito com relacionamento amoroso, um conflito familiar presente na vida. 3 conflitos que são a base de tudo aquilo que interfere na vida dele hoje, no que tange os problemas que ele foi ali no meu consultório buscar uma ajuda para resolver. Nessa discussão, ele percebeu que chegamos a isso, consegui mostrar isso para ele, e ele percebeu que ele não está pronto para deixar isso de lado. Ele está pronto para sacrificar a própria vida em prol disso daí. Então, ele tem uma discussão com a família por conta de um terreno que ele compraria sozinho o terreno inteiro. Ele tem dinheiro suficiente para isso. Mas não querer abrir mão daquilo, certo? Mostrar a força dele, mostrar o poder dele ali, faz com que ele, por muitas vezes, não queira deixar aquilo para lá. Certo? E aí, isso daqui é um aspecto que a gente pode encarar das duas formas que eu apresentei. Um ganho secundário. Então, ele ganha a sensação de poder, ele ganha a sensação de força, ele ganha a sensação de mostrar que está no controle, mostrar que não é para baixo. Ele ganha isso ao encarar tudo aquilo.
Então, por mais que ele esteja, entre aspas, se matando no aspecto emocional, ele ainda acha que aquilo vale a pena para ele. Faz sentido até aqui? Show. Então, isso a gente pode quando a gente encara como ganho secundário. Ou a gente pode encarar isso ainda como não ganho secundário, mas, cara, que necessidade é essa que tu tem de se provar que você está sacrificando a tua vida para isso? Você entende que quando eu olho para isso, estou olhando para a mesma coisa com uma sutileza, um detalhezinho diferente, eu mudei um pouquinho o ângulo, mas no lugar de eu olhar para algo que ele está ganhando, estou olhando para algo que ele está sacrificando. Que necessidade é essa? Sabe aquela pessoa que sacrifica amigos, família, tudo em prol de alguma coisa? Que necessidade é essa que está valendo a pena todo esse sacrifício? E aí, quando a gente chega nisso, independente da tua visão que você tem, você vai ter que olhar e trabalhar isso de alguma forma. Essa segunda visão é uma visão que me parece, Luciano, algo que te ajuda a olhar e encarar, ajudar teu cliente de uma melhor forma. Então, eu prefiro olhar para ela. Não como ganho secundário, mas como uma demanda secundária, que às vezes pode ser um alicerce daquela demanda principal que ela traz. Quando a gente olha para isso, a gente encara um pouquinho isso, a gente reflete um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que conversar com o cliente se ele está disposto ou não a mudar isso. Porque existem alguns clientes que só não vão estar dispostos. Tá? E eles vão falar assim, Luciano, top, gostei pra caramba da terapia, foi muito bom porque me mostrou isso e eu entendi que nesse estágio da minha vida é isso. Esse cliente em questão, meu, em específico, ele chegou e falou assim, Luciano, eu entendo que você não pode me ajudar, eu quero vir aqui só pra gente conversar e tentar mitigar o prejuízo disso. Posso? Eu falei, sei que vai estar me pagando. Me pagando, brincadeiras à parte, eu brinquei com ele. Ali é alguém que eu tenho um pouquinho de liberdade, então eu brinquei um pouquinho com ele. Eu falei, você tá me pagando, eu vou falar o quê pra você? Não, você vai vir. Tô te deixando claro que eu não consigo te levar para onde tu quer. Não tá dentro da minha capacidade. Falei, enquanto não tiver, se no meio dessas conversas a gente conseguir trocar essa visão tua, aí a gente vai reolhar para isso. E ele falou, não, mas eu entendo, e para mim vale a pena. Se eu tiver que morrer daqui 1 ano, porque eu tô tendo que carregar isso, mas eu mostrar para todo mundo, tá bom. Eu falei, ok. Ah, Luciano, isso é certo, isso é errado? Faço a mínima ideia. Para aquela pessoa em específico é o certo dela. E eu ali, como terapeuta, tô para ajudar ela. Pelo menos na minha intervenção, eu não quero colocar a minha visão a minha visão de mundo, na verdade, sobre ele em específico. Então, quando falam de ganhos secundários, normalmente eu tenho essas duas visões dentro de mim, tendo a essa segunda, na grande maioria dos casos. Obviamente, quando a pessoa fala ganho secundário, eu interpreto como a primeira, porque normalmente as pessoas vão estar se referindo à primeira. Mas, de qualquer forma, é algo que você tem que ter essa visão, tá? Porque tem uma coisa que eu tenho para mim, né? Depois eu vou até entrar numa coisa que eu lembrei aqui que o Irmo trouxe, que o teu corpo, ele quer sobreviver e perpetuar a espécie. E ele quer fazer o melhor que ele pode para isso. Sobreviver e perpetuar a espécie. Ou seja, pegar e viver o máximo de tempo possível, se reproduzir o máximo possível e pegar aqueles iguais a você e fazer viverem o máximo possível para que eles se reproduzam o máximo possível. Falando de um aspecto completamente naturalista mesmo, assim, de tipo, dane-se qualquer significado da vida, a vida é você viver o suficiente para pôr outra vida no mundo, tá? Uma árvore tem que viver o suficiente para que ela dê frutos e outra árvore nasça e assim por diante. Então, a gente tem esse aspecto presente aí quando a gente olha para a vida. Dito isso, eu tendo a acreditar que o teu sistema nervoso, que evoluiu tanto tempo para chegar até esse presente momento, ele não teria a burrice de simplesmente pegar e falar assim, vou fazer você correr atrás de tal coisa por livre e espontânea diversão. Se o teu organismo está sinalizando aquilo, é porque em algum momento ele entendeu que aquilo era essencial para você, ou sobreviver, ou perpetuar a espécie. E a partir do momento que ele entendeu isso, ele vai colocar isso como verdade a partir de então. Tá? Então, eu tenho isso na cabeça, e por isso que eu acredito que a partir do momento que o seu sistema nervoso está sinalizando alguma coisa, aquilo tem alguma importância. Então, se o sistema nervoso está sinalizando aquilo como um ganho secundário, ou está sinalizando aquilo como algo que você está buscando, que está valendo a pena todo o sofrimento, aquilo tem alguma importância para ser olhado. Melody, muito obrigado pela sua presença.
Um beijão no coração. Finalizando daqui a pouquinho também, já aqui. Dito isso, a última colocação que eu queria trazer é um comentário. Quando o Irmo falou do livro, veio um outro livro na minha cabeça que tinha um princípio muito parecido com o que ele trouxe. Então, anotei aqui, depois vou pesquisar o que ele colocou. Se bobear é o mesmo livro, talvez uma reedição que muda um pouco o título. Mas, quando a gente fala de evolução, gente, não entenda que evolução significa que é o melhor. Eu falei isso em alguma live já aqui. Existe um animal, um javali, eu não lembro qual que é a espécie, mas que o chifre, a presa dele vai crescendo até o ponto que fura o crânio dele e mata ele. Só que ele continua aí, e aquele chifre continua crescendo exatamente daquele jeito. Por um simples motivo, ele se reproduz antes de morrer. Quando a gente fala de evolução das espécies, a gente não está falando daquele que melhor sobrevive, mas daquele que mais se reproduz. Todas as adaptações, todas as evoluções de quando a gente fala da teoria das espécies, da evolução das espécies, a gente está falando daquela parte do teu ser que te ajudou a se reproduzir mais. Consequentemente, você se reproduziu mais, você conseguiu suprir. Você teve o melhor equilíbrio entre viver bem, viver o máximo possível e manter a espécie mais viva durante o mais tempo possível. Então, se você tem qualquer coisa dentro do teu corpo hoje, é porque isso, de alguma maneira, direta ou indireta, mostrou para o teu corpo que é importante para você perpetuar a espécie. Aquilo te ajudou, de alguma forma, a se reproduzir e a manter teu clã, aqueles que são do teu time, aqueles que fazem parte do teu contexto social vivos. Tá? Então, alguma importância tem. E é importante a gente olhar para isso. Acredito que o tema de hoje que eu trouxe não é um tema muito conclusivo, né? Ele é um tema mais para a gente trazer alguns aspectos, vocês pensarem, entenderem e discutirmos. Então, isso acredito que a gente conseguiu fazer com bastante qualidade aqui, graças a vocês. Por isso, quero agradecer a todos. Eu já estourei um pouquinho o tempo para variar. E agradecer tanto ao tempo de vocês, quem seja você estando ao vivo aqui ou sendo você estando assistido. Espero ter agregado um pouquinho de valor, um pouquinho de conhecimento aí, para que a partir disso a gente continue crescendo, compartilhando e evoluindo. E nos vemos em próximas resenhas aí. Dito isso, passo a palavra para o nosso queridíssimo André, para que ele possa finalizar a nossa live de hoje. E a gente vai continuar batendo um papo, qualquer coisa, com câmeras fechadas, sem gravação daqui a pouco. Isso aí, obrigado, Luciano. E o Irma aqui, ele ainda botou aqui que o Reich dizia que seu corpo é o reflexo direito do seu inconsciente. Reflexo direito do seu inconsciente. É isso. É direto, eu acho. Eu acho que é direto, né? É o reflexo direto do seu inconsciente, né? Mas é isso aí. Obrigado, Luciano. Eu acho que nós que agradecemos aqui a sua presença, as suas explicações aqui que nos foram dadas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar, então, aqui essa nossa resenha, essa nossa aula que tivemos aqui com o nosso mestre Luciano, e agradecer também, não só ao Luciano, como a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, ou a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like, então, e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente crescer, e assim mais e mais pessoas terão essas informações tão importantes que tivemos hoje aqui. Então, vamos nos despedindo, e a gente se vê no próximo encontro da nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!